Shalom, meu nome é Tirtz Abreu, eu moro em Jerusalém e sou convertida ao judaísmo ortodoxo. Eu estou contando numa série de vídeos que eu estou fazendo já há mais de um mês, acho que uns 2 meses já, a história do judaísmo para aquelas pessoas que se interessam na conversão ao judaísmo ou que simplesmente queiram saber. Eu estou fazendo isso porque é importante para uma pessoa que queira se converter ao judaísmo conhecer a história dos judeus, do judaísmo, porque eu vou repetir eu vou dizer o que eu tenho repetido. Entrar para o judaísmo é também entrar para um povo, assumir uma história. Então, nós vamos continuar hoje. Eu peço desculpa, na semana passada eu já estava com o nariz entupido e que desenvolveu para uma rinite. Então hoje, a gravação de hoje vai ter algumas tosses, de vez em quando eu vou ficar afônica, minha voz está meio fanha, mas vamos tentar. Hoje nós vamos falar sobre a Judéia sob domínio romano. Então, como eu disse no vídeo anterior, assim que a liberdade religiosa foi restituída com a expulsão dos sírios, os Hassidim, ou piedosos, abandonaram a luta pela independência, que prosseguiu apenas com os nacionalistas. Na verdade, os Hassidim não acreditavam que a pequena Judéia pudesse fazer face a potências como Egito, Síria e a uma nova força que começava apenas a se manifestar, Roma. No momento, a Judéia desfrutava de sua liberdade recém-conquistada e, sob o comando de Simão, o último dos irmãos Macabeus, o país desfrutou de uma grande prosperidade. Simão Macabeu foi sucedido por seu filho João Hircano, que reteve os títulos de sumo sacerdote e de chefe político. No entanto, João Hircano não se contentou em manter a liberdade do seu pequeno país, mas entrou num delírio expansionista, a exemplo dos seus antigos conquistadores. Quanto mais territórios conquistava, João Hircano ia aumentando a sua ambição e chegou ao ponto de contratar tropas mercenárias pagãs para dar continuidade à sua campanha de conquista. Isso porque a população foi impedida por seus mestres espirituais, os fariseus, de participar de guerras de expansão territorial. Para os fariseus, o território de Israel era aquele estabelecido pelo Eterno na Torá, e conquistas de outros povos não fazia e não faz parte do etos judeu. Os civis chegaram mesmo a atacar fisicamente o dirigente durante uma festa de Sukkot, tabernáculos, porque ele, como sumo sacerdote, tratou com desprezo o ritual da libação de água. Irado, João Hircano promoveu uma chacina contra seu próprio povo e ordenou a deportação de vários fariseus. Pior do que tudo, João Hircano também ordenou a circuncisão em massa dos povos conquistados. Em outras palavras, promoveu uma conversão forçada ao judaísmo. Antes de morrer, ele nomeou sua mulher, Salomé Alexandra, como sua sucessora. Salomé Alexandra mandou buscar os fariseus do exílio forçado e os colocou como conselheiros de seu governo. Os fariseus logo reorganizaram o sinédrio e refizeram o ritual do templo. Também promulgaram um certo número de leis que as necessidades do tempo exigiam. E insistiram com os juízes para que exercessem com maior cuidado e imparcialidade a administração da justiça. Foram os fariseus também que instituíram a Ketubá,
instrumento jurídico que protege a esposa em caso de divórcio, garantiram a democratização da educação das crianças, executaram a separação entre os poderes real e eclesiástico e impediram a casa reinante de iniciar guerras de conquista. Olhando em retrospectiva, essa fase da história do judaísmo, do reinado de Salomé a Alexandra, é considerado como uma nova idade de ouro na história do povo judeu em terra de Israel. Mas assim que ela morreu, no ano de 67, antes da Era Comum, os saduceus reentraram em cena. Eles apoiaram a sucessão de Aristóbulo, filho de Salomé Alexandra, contra seu irmão Hircano, também filho de Salomé Alexandra. Os fariseus apoiavam Hircano, mas temiam a sua ambição de acumular os cargos de rei e de sumo sacerdote. Assim, retiraram o apoio dele e retiraram apoio político a quem quer que fosse. Finalmente, foi coroado o beligerante Aristóbulo com o apoio dos saduceus nos cargos de rei e de sumo sacerdote. Mas agora, um descendente dos edomitas, convertidos à força pelo pai de Aristóbulo e de Hircano, entrou em cena para promover um verdadeiro desastre na Judéia. Antipater, como ele se chamava, convenceu o derrotado Hircano a pedir ajuda ao rei Aretas, da Arábia Nabateia, na fronteira com a Judéia. Com isso, uma nova guerra se declarou entre os irmãos. O que aconteceu? Os dois pediram o apoio de Roma e Pompeu, em resposta, ocupou Jerusalém e conquistou o país no ano 63 antes da Era Comum. A Judéia tornou-se, assim, uma província romana, com Hircano nomeado sumo sacerdote, mas sem o título de rei. Como tinha apoiado Hircano, Antipater percebeu a oportunidade de aumentar o seu próprio poder. Em 48, antes da Era Comum, César derrotou Pompeu. Antipater tinha apoiado César e logo caiu em suas graças, tendo sido nomeado procurador da Judéia. Antipater, então, nomeou governador da Galileia seu filho Herodes. Nesse meio tempo, a terra de Israel foi invadida pelos partos, ou os persas, que nomearam Antígono como sumo sacerdote e rei da Judéia. Bom, em reação, rapidamente, Herodes correu a Roma e em 39, antes da Era Comum, ele foi nomeado pelo Senado romano rei da Judéia. De volta à terra de Israel, Herodes derrotou Antígono, capturou Jerusalém e assim pôs fim à dinastia dos Asmoneus. Herodes, no entanto, não passava de um fantoche de Roma e em seu governo prevaleciam os interesses romanos e não os interesses do povo judeu. Cruel, ambicioso e vingativo, Herodes exterminou todos os membros da família asmoniana porque compreendia que o povo não tinha a menor simpatia por ele. Também tratou de reduzir as classes superiores da sociedade, entre as quais se encontravam os saduceus. Na sua tentativa desesperada de conquistar o povo, Herodes empreendeu obras monumentais em todo o país e, principalmente, fez reconstruir o Templo de Jerusalém em escala magnificente.
Compreendendo a influência moral e espiritual sobre o povo que exerciam os fariseus, Herodes também procurou atraí-los, mas os fariseus se recusaram a prestar-lhe fidelidade. Para os fariseus, a situação política da Judéia era secundária, pois achavam irrealista tentar lutar contra o poderio romano. O que lhes interessava era a liberdade de estudar a Torá e de transmitir seu conhecimento, bem como a promoção da observância da lei em todas as camadas do povo. Essa atitude dos fariseus fez surgir a tese de que, séculos depois, entre os estudiosos judeus, de que haveria na época 2 sinédrios. Um sinédrio político, dirigido pelos aristocratas saduceus, e outro sinédrio religioso, sob o comando dos fariseus. Vale a pena enfatizar que os fariseus ensinavam a Torá e trabalhavam para levar seus compatriotas a uma mais fiel observância dos preceitos divinos. Os fariseus não estavam interessados no poder temporal. Também procuravam insuflar a esperança messiânica da restauração de Israel na sua antiga glória e grandeza nacional e da entronização do Deus único sobre todos os filhos dos homens, sobre todos os povos e todas as nações, como é anunciado pelos profetas de Israel. A máxima de Hillel, mestre fariseu que ocupava o cargo de Nassi, ou presidente, era: sê dos discípulos de Arão, ame a paz, procure a paz que une os seres humanos e os aproxime da Torá. Isso pode ser lido no Pirkei Avot 1:12, que no Brasil existe sob o nome de A Ética do Deserto. Seu par, Shammai, chefe do Av Beit Din, também ensinava: recebe todos os homens com rosto alegre, também no Pirkei Avot 1:15. Nesta época, entraram em cena os essênios. Na verdade, pouco se sabe sobre eles, além do que foi encontrado nos escritos de Filo, Flávio Josefos, Plínio o Velho e Hipólito. Parece razoável afirmar que os essênios se formaram em reação à opressão e à miséria sofrida pelos judeus no tempo de Herodes. Eles teriam abandonado a sociedade para levar uma vida de reclusão, dedicando-se a um rigoroso ascetismo. Por exemplo, abstinham-se do casamento, praticavam purificações diárias, faziam as suas refeições em comum e em silêncio e compartilhavam as suas posses. Nos grupos deles, as mulheres também não eram permitidas. Além disso, mexiam com mistérios, adivinhações do futuro, expulsão de demônios e invocações sobrenaturais para fins curativos. Como se pode perceber, os essênios, ao adotar uma política de se retirar do mundo, da sociedade, se afastaram do ensino farisaico e assim perderam a harmonia entre a religião e a vida corrente, que é uma característica intrínseca do judaísmo. Quando a Judéia deixou de existir, os essênios desapareceram, assim como os saduceus. Esses últimos tinham sido, na época do Império Romano, grandes latifundiários, mais preocupados com a prosperidade material do que com o Olam Rabá, o mundo vindouro, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Existiam também nesse período os zelotes, que, ao contrário dos essênios, se recusavam a fugir e se esconder nas cavernas. Eles estavam decididos a lutar contra o opressor e por fim à tirania romana. Os zelotes não tinham o apoio nem dos fariseus e nem dos saduceus.
Enquanto os fariseus procuravam a paz social e promoviam a prática da religião, os saduceus não aprovavam os métodos violentos e a hostilidade aberta dos zelotes contra os romanos, que punham em perigo as relações diplomáticas e ameaçavam a própria existência da Judéia. Apesar dos métodos violentos, os zelotes eram religiosos que consideravam uma profanação a presença e o domínio estrangeiro em terra de Israel. Eles consideravam um pecado mortal para um filho de Israel a submissão aos romanos e o reconhecimento da sua autoridade. Herodes, logo no início de seu reino, não tardou a mandar executar Ezequias, o primeiro a pregar a resistência violenta. Mas foi o filho de Ezequias, Judá da Galileia, que organizou os zelotes num bando de homens desesperados que não se deteriam diante de coisa alguma na defesa de uma causa que tinham como sagrada. O poder dos zelotes aumentou após a morte de Herodes no ano 4 antes da Era Comum. Os romanos reagiram anexando completamente a Judéia no ano 6 da Era Comum, já depois de Cristo, e tornando-a parte da província romana da Síria. Os romanos, no entanto, mantiveram sua política de evitar interferência nos assuntos internos das províncias conquistadas. Assim, o sinédrio religioso continuou a tratar dos assuntos religiosos e o povo teve inteira liberdade de continuar as suas práticas religiosas. E o sinédrio político, da qual participavam os saduceus, atuava como intermediário entre a administração romana e o povo. Eles tinham que lidar, por exemplo, com os casos de revolta e de sedição, mas não tinham o poder de condenar ninguém. Essa tarefa cabia aos procuradores dos romanos. O mais famoso desses procuradores foi Pilatos, cuja administração de 10 anos, entre 26 e 36 da Era Comum, foi caracterizada pela violência, pelo roubo e por execuções sumárias, e sem se preocupar com um julgamento justo dos acusados de revolta. Pilatos ultrajou os sentimentos religiosos dos judeus ao colocar estandartes com imagens imperiais na Cidade Santa e saquear o tesouro do templo para construir um aqueduto. Procurou também enfraquecer a influência dos fariseus e aumentar o poder dos saduceus, que, de todo modo, apoiavam os romanos. Fica claro que foi diante do sinédrio político que Jesus foi levado sob a acusação de pretender tornar-se o rei dos judeus. Então, quando eu lia o Novo Testamento, eu sempre me admirava que um dia a multidão aclamava Jesus quando ele entrou em Jerusalém, dizendo bem-vindo o que vem em nome do Senhor, e no outro dia estava lá gritando diante de Pilatos, crucificam, crucificam. Eu não entendia aquilo, sabe? Então, hoje, quando eu vejo a polarização que existe no nosso mundo entre progressistas e conservadores, e no caso específico do Brasil, a polarização e o fanatismo entre lulistas e bolsonaristas, fica claro para mim que os que aclamaram Jesus e os que o condenaram eram duas multidões separadas, diferentes. Os fariseus não tinham, assim, poder nem para condenar, nem para absolver Jesus ou qualquer outro prisioneiro político. A divergência deles, dos fariseus, com Jesus era de caráter religioso. Os fariseus censuravam Jesus por suas liberdades na interpretação da tradição das leis da Torá e das barreiras ou proteções erigidas ao redor da Torá há vários séculos, desde o tempo de Esdras.
A crucificação de Jesus pôs fim às esperanças políticas nacionalistas dos seus seguidores. Então, estes procuraram se consolar com justificativas apocalípticas para suportar a sua morte e o exaltaram como um Messias divino que deveria reaparecer rapidamente naquela mesma geração na Terra como um chefe sobrenatural. Os primeiros cristãos eram judeus em todos os aspectos, menos em um, o de considerarem Jesus como o Messias. Antes de se afastarem definitivamente do judaísmo, os nazarenos continuaram indo ao templo e às sinagogas, além de observarem todas as práticas judaicas. Foi Paulo de Tarso que fez de Jesus um segundo Deus, o que é considerado uma afronta à unicidade do Deus de Israel. A partir da aceitação pelos cristãos dos ensinamentos de Paulo, os cristãos já não eram bem-vindos entre os judeus e as duas comunidades então se separaram. Pilatos foi destituído em 36 da Era Comum e em 38 o imperador Calígula, reclamando honras divinas, exigiu que todos lhe prestassem adoração. Ordenou que fosse erigido um busto seu no templo de Jerusalém, o que os judeus recusaram e mesmo declararam que estavam prontos a morrer, mas de modo algum colocar uma imagem de Calígula dentro do templo. Felizmente, Calígula foi assassinado em 41 e a ordem, obviamente, foi anulada. Cláudio, sucessor de Calígula, deixou os judeus em paz. Cláudio aboliu a administração pelos procuradores e a substituiu pela administração de Agripa I, neto de Herodes, a quem fez rei de todos os territórios sobre os quais o seu avô governara. Agripa era estrito na observância religiosa e mantinha relações amigáveis com os fariseus. Ele se tornou muito popular entre o povo e foi até mesmo consolado, porque ele era um descendente daqueles judeus convertidos à força, ele fazia parte dos idumeus. E ele se sentia, como observante da Torá, ele se sentia indigno de ser rei da Judéia. Mas aí o povo que gostava dele consolava ele, dizendo: não, você é dos nossos, você é nosso irmão. Agripa morreu em 44 e foi sucedido por seu filho Agripa II, que foi educado na moda romana. Mas Roma restabeleceu a administração pelos procuradores, fazendo de Agripa II um rei de mentirinha. Esses novos procuradores fizeram tudo o que puderam para ultrajar o autorrespeito nacional e os sentimentos religiosos dos judeus. Os zelotes reagiram e em 66 se insurgiram em revolta aberta e apelaram o povo a travar uma batalha de vida ou morte contra os romanos. Bom, como já dá para imaginar, os fariseus fizeram tudo que puderam para impedir, para dissuadir o povo de mergulhar numa guerra suicida. Mas a situação da época era contrária às tentativas dos fariseus e, finalmente, os zelotes impeliram o povo à guerra e o resultado foi catastrófico. No verão do ano 70, após um cerco de incrível horror e chacina, comandado pelo general Tito, Jerusalém caiu e o templo foi incendiado. O Estado judaico, então, deixou de existir, mas os judeus continuaram a existir. Por hoje é só.
e eu desejo a todos um Shabbat Shalom.